Boa tarde, alunos. Nós vamos falar agora de biomas do mundo. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho do mundo. Que mundo que você prefere? Né? Já que nós vamos falar do meio ambiente, os locais que nós convivemos, qual é a sua escolha? Aqui nós temos a imagem de Foz do Iguaçu, da parte brasileira. Aqui é a Cachoeira Véu das Noivas, lá em Poços de Caldas. Aqui é Campos do Jordão, o Amantiquir. E aqui nós temos realidades das grandes cidades brasileiras e do litoral em alguns lugares. Por qual lugar você paga para estar nas férias? Você vai pagar para ver isso daqui e conviver num ambiente assim? Não, né? Não vamos pagar para ir para um lugar desse. Não é o sonho das pessoas ir para um lugar todo poluído. Porém, deixamos as coisas assim. E daí, quando queremos passear e mudar de ambiente, queremos um lugar assim. Então, por que não cuidamos para que os lugares assim continuem existindo, ao invés de deixá-los assim? Aqui, pessoal, é o Aquário de Ubatuba, é uma sala que eles têm lá, em que eles retiram todo o lixo que foi encontrado na praia, no mar, em locais impróprios e penduram na sala para que os turistas passem no meio, para que você se sinta como se fosse um animal marinho mesmo, com as pessoas sujando a sua casa. E aqui, muito interessante, é o lixômetro. É uma, é uma estrutura muito alta em que eles vão coletar. O projeto Tamar pega as tartarugas marinhas que morreram, abrem o estômago delas e retiram o plástico do estômago delas, porque quando elas comem o plástico, elas confundem o plástico com algas. E aí elas comem ele. Só que as algas são comidas, são digeridas, mas o plástico não. E aí eles empilham todo esse plástico aqui. Imagina, gente, o estômago da tartaruga é super pequenininho. Imagina quanto lixo foi coletado de quantas tartarugas que morreram devido ao lixo jogado impropriamente no mar. Esse é o motivo pelo qual os canudinhos estão proibidos. E quando a gente fala de um lugar, nós observamos que existem plantas e animais característicos de cada bioma, que são influenciados pelo tipo de solo, pelos fatores climáticos, como a quantidade de chuva, a temperatura média anual. Então, por exemplo, ambientes muito secos costumam ter plantas que se dão bem em ambientes secos, e ambientes muito úmidos costumam ter plantas que se dão bem em ambientes muito úmidos. Então, nós temos aí que cada ambiente com suas características tem também seres vivos com características apropriadas a ele. E o maior número de espécies é encontrado nas regiões tropicais. E conforme a gente vai para a região temperada, em direção aos polos, o número de espécies vai diminuindo, porque as características se alteram e a quantidade de seres vivos que conseguem conviver nessas novas características são menores. Então, as grandes biodiversidades estão aqui nas regiões tropicais. Nós temos aqui biomas do Brasil. Então, nós iremos também falar em breve deles: a Amazônia, a zona costeira e marinha, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e os Pampas. E nós, né, vivemos aqui na cidade de Amparo, vivemos na Mata Atlântica. E se você comparar os biomas com a divisão climática do Brasil, você vai ver que o clima está relacionado à vegetação e aos animais que surgem nesses biomas. Então, aqui o clima equatorial, um clima muito úmido e quente, o clima tropical, tropical de altitude, subtropical, tropical litorâneo e o semiárido. Falaremos em breve dessas características. Então, todos esses biomas eles participam da manutenção das condições climáticas para que exista vida no planeta. Então, eles estão distribuídos de acordo com a faixa climática, né? Um clima aqui mais frio vai ter indivíduos que convivem melhor nesse clima frio. Se de repente acabar com o clima frio, acabaram esses indivíduos, porque se ele ficar quente, ele não vai se dar tão bem ali, ele vai acabar morrendo, não vai sobreviver tanto. Então,
é extremamente importante que nós preservemos todas essas áreas. E aqui, biomas no mundo. Vamos falar um pouquinho dos biomas que estão espalhados por aí. Vamos fazer uma viagem virtual, então, pelos biomas. Começando lá de cima, região polar, próxima aos polos aqui. Áreas muito frias. Então, são localizados próximos aos polos e às tundras, que estão um pouquinho abaixo. É uma área extremamente fria, com muita água congelada. Não tem luz suficiente e as temperaturas são muito baixas. Então, os vegetais não conseguem sobreviver ali porque eles não têm condições de fazer fotossíntese na taxa adequada para eles. Então, aqui uma imagem da região polar. Quem se dá bem aí é o urso polar. Ele tem a estratégia de quando fica muito congelado e a escassez de alimento é muito alta, ele inverna, porque ele vai gastar o mínimo de energia necessária até voltar a uma temperatura que ele consiga ter alimento. E ele vive no Polo Norte. E nós temos os pinguins no Polo Sul. Galera, isso é super importante quando a gente vai falar de cadeia alimentar. A gente não pode pôr numa mesma cadeia alimentar indivíduos que vivem em biomas diferentes, porque eles não estão no mesmo bioma para um se alimentar do outro. Então, é uma informação importante. E aqui é o pinguim do aquário de Ubatuba. Né? Claro que ele não está acostumado com esse ambiente quente, então todo o local, o recinto onde ele fica, ele é todo preparado para o pinguim se sentir à vontade. Então ele tem ar-condicionado extremamente frio e o ambiente é muito frio, a gente sente também esse frio quando passa por lá para que ele consiga conviver. Aí agora nós vamos falar um pouquinho da tundra. Então aqui, ó, pessoal, a tundra é esse azulzinho mais escuro aqui em cima. E é um ambiente que o nome vem do finlandês Tuntúria, que significa uma planície sem árvores, e ela está presente ao redor do Polo Norte, quando ela é conhecida como tundra ártica, e no topo das montanhas mais altas como tundra alpina. Ela é próxima aos polos, ela é bem fria, mas ela não tem uma vegetação tão escassa quanto a dos polos. O clima é de temperaturas muito baixas, o frio é seco, com baixa precipitação e pouca luminosidade. O solo, a maior parte do ano, ele fica congelado, mas ela tem um verão curto, e esse verão curto ele atinge no máximo 2 meses, onde ela atinge até 12 graus. E aí ele permite que sementes, coisinhas que estavam no solo consigam germinar. Então, nesse período, vão aparecer musgos, líquens e gramíneas, que são todas vegetações rasteiras e bem baixinhas. Portanto, a baixa biodiversidade. Não são todas as plantas que conseguiriam conviver num ambiente tão congelado. É uma região de fortes ventos e os animais que habitam essa região são insetos, pássaros, os caribus, que são renas, a lebre ártica e o urso branco. Aqui nós temos algumas imagens do caribu e da lebre. E aí essa cor da lebre, gente, nesse ambiente congelado, é extremamente interessante porque permite que ela fique bem escondidinha no ambiente, evitando muito predador em cima dela. Aqui a tundra na região no período de inverno e no curto verão. Então, olha só, vegetações bem rasteiras e bem esparsas, não tem grandes árvores. E, então, a disponibilidade de alimento também não é grande, é por isso que a biodiversidade também é baixa. Ameaças à tundra. Mudanças climáticas. Um aquecimento global alteraria esse sistema de congelamento e tal, então alterando o ambiente. E a exportação de petróleo na região também tem alterado muito o ambiente, gerado poluição. E agora nós vamos falar da taiga, que é essa azul clarinha aqui, ó. É esta região aqui. As taigas são conhecidas como florestas de coníferas. Elas se localizam ao sul da tundra, nas áreas do Canadá, Sibéria e Estados Unidos. E ela recebe mais radiação solar do que a tundra, está um pouco mais abaixo, né? E tem uma grande quantidade de gimnospermas, do tipo pinheiro e abetos. É esta região aqui. É uma floresta de pinheiros.
de árvores de Natal. E aqui a região. Então, gente, observa também que o pinheiro, ele tem esse formato triangular, o que é extremamente importante nessa região que neva, porque daí a neve não fica parada, né? Ela escorre e ela cai. E a folhinha dele é bem fininha, porque daí a neve acumula um pouco, fica pesada e desce. Então a neve não fica tapando a folha, que é o local onde ela tem as trocas gasosas na planta. E aqui nós temos os abetos, que é a região, uma gimnosperma também. A fauna desse local é mais rica que a tundra, é um ambiente um pouquinho mais quente, inclui bastante alguns insetos, como mosquitos, aves, lebres, alces, renas, ratos silvestres, urso pardo. E aqui o urso pardo nessa região da taiga. E as ameaças a ele, a exploração madeireira, vamos lembrar que os pinheiros eles têm madeira, né? Então a retirada dele para móveis, a poluição do ar que provoca chuva ácida na região e prejudica as espécies. Ah, mas eu encontro pinheiro na região aqui onde nós moramos e você falou que era Mata Atlântica no começo. Ok, nós encontramos pinheiro porque o ser humano retira espécies de um bioma e leva para outro, né? Que não necessariamente seria um ambiente onde ele estaria melhor adaptado. Então, na verdade, nós estamos inserindo espécies como o pinheiro aqui na Mata Atlântica. Pessoal, continuamos no próximo vídeo falando de florestas temperadas. Até lá!